Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é Marina, eu sou convidada do professor Murilo para gravar algumas videoaulas de apoio para vocês. O nosso tema de hoje será contestação e reconvenção. Desde já eu adianto que a previsão legal está no artigo 335 até o artigo 343 do Código de Processo Civil. Nessa videoaula eu pressuponho que vocês já tiveram o tema dessa aula com o professor Murilo. E então aqui nós teremos um material de apoio. Meus objetivos então são que vocês entendam no final dessa aula o que é a contestação e a reconvenção, que vocês aprendam os prazos e a data de início dos prazos da contestação, que vocês consigam falar sobre o conteúdo da contestação e que vocês consigam diferenciar a contestação de reconvenção. Já vamos começar. Nós vimos, né, nas aulas anteriores e até mesmo nos artigos anteriores do CPC, que toda ação começa com um pedido inicial ao juiz. Depois desse pedido inicial, será agendada uma audiência preliminar de conciliação ou mediação. Essa audiência ela pode ocorrer ou não. Se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, eu sugiro que vocês leiam os artigos anteriores do CPC. E depois dessa audiência, né, ocorrendo ou não, será aberto o prazo para que o réu apresente a sua resposta ao processo. Hoje nós falaremos sobre dois tipos de resposta: a contestação, que é a mais comum, e reconvenção. Marina, esses são os únicos tipos de resposta que o réu pode oferecer? Não, não são os únicos tipos, mas nós vamos falar de dois tipos: a contestação e a reconvenção. Por que nós vamos falar somente delas hoje? Nós estamos seguindo a sequência lógica do CPC. Mais para frente vocês vão aprender sobre outros tipos de resposta que o réu pode oferecer, certo? Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é a contestação. Desde já adianto que a previsão legal dela está desde o artigo 335 até o 342 do CPC. Um conceito básico: contestação é um instrumento ou meio de defesa do réu, momento em que ele exerce o seu direito de defesa. E aí eu faço um apontamento interessante que vocês aprenderam em TGP sobre o princípio do contraditório e ampla defesa. Nós temos muito costume de relacionar esse princípio ao direito e ao processo penal, mas aqui igualmente ele é muito necessário e aplicável, né? A partir do momento que o réu apresenta a sua contestação, ele está exercendo o seu direito de defesa, né? Por conta do princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, por meio da peça denominada contestação, o réu apresentará todas as suas teses de defesa. Outro ponto interessante é que no procedimento comum civil, a contestação ela sempre será escrita por meio de uma petição e será assinada por quem tem capacidade postulatória. Vocês já devem ter visto nas aulas de vocês o que é capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória é o advogado, ou o Ministério Público, ou o defensor público, certo? Pois bem, aqui nós temos um artigo 336 sustentando tudo que nós falamos. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Bom, nós já entendemos então o conceito básico, que é basicamente a contestação, é um meio de resposta do réu no processo em que ele vai alegar todas as suas matérias de defesa, mas nós precisamos saber então qual é o prazo para que o réu apresente a contestação nos autos. A regra geral é de 15 dias úteis, isso está no artigo 335, caput do CPC, mas existem alguns casos excepcionais em que o prazo será de 30 dias úteis. Que casos? Quando quem vai responder à ação for o Ministério Público, for um réu representado por defensor público, ou no caso de litisconsórcio passivo, em que os litisconsortes tenham advogados diferentes. Isso vocês encontram no artigo 180, 183, 186 e 229, todos do CPC. Uma atenção interessante, uma observação que eu coloquei aqui é por meio de contagem dos prazos. Os prazos no processo civil são contados sempre em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se a data final, certo? Vamos dar uma breve olhadinha no artigo 335. Então, vejam só o caput. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, certo?
Pois bem, quando vai começar a correr o prazo? De 15 dias ou de 30 naqueles casos excepcionais? Eu imagino que a maneira mais fácil da gente compreender isso é fazendo a leitura dos incisos do artigo 335. Então vamos lá. Primeira hipótese, da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão, se ela tiver sido realizada em mais de uma sessão, quando qualquer parte não comparecer ou comparecendo não houver autocomposição. Então, ocorreu a audiência de conciliação, com a presença das partes ou não, o prazo para a resposta do réu começa a correr daquela data. Segunda hipótese, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou mediação apresentado pelo réu. Foi o que nós vimos na nossa videoaula passada. Então, havendo o pedido de cancelamento da audiência pelo réu, o prazo para sua defesa começa a correr da data que ele juntou essa petição no processo. Nos demais casos, vai depender da forma como foi feita a citação, sugiro vocês leiam o artigo 231. No parágrafo 1º, nós temos a hipótese de que, havendo litisconsórcio passivo, a data de contagem dos prazos vai ocorrer. Por exemplo, se o primeiro réu protocolou a petição manifestando que não havia interesse na composição no dia 10 e o segundo réu protocolou a petição informando que não havia interesse na autocomposição no dia 11, por exemplo, a data para o primeiro réu vai começar a correr a partir do dia 10 e a data para o segundo réu vai começar a correr a partir do dia 11. É um exemplo para vocês entenderem. Bom, a hipótese do parágrafo 2º nos diz o seguinte, por exemplo, o autor, nós sabemos que ele pode propor uma ação para mais de um réu, né? Nós chamamos isso de litisconsórcio passivo. E ele pode também desistir da ação somente em relação a um dos réus, por exemplo. Nesse caso, quando começa a correr o prazo para apresentação da resposta para o segundo réu, aquele que o autor não fez a desistência, vai começar a correr para ele a partir do momento que ele foi intimado da decisão do juiz que homologou a desistência do processo em relação ao primeiro réu, certo? Pois bem, agora nós já entendemos o que é a contestação, os prazos da contestação, e agora vamos falar sobre o conteúdo da contestação. Nós temos que ter em mente que na contestação vão ser alegadas pelo réu, ou devem ser alegadas pelo réu, tanto matérias processuais quanto relativa ao fato e direito apresentado pelo autor. Então, em um primeiro momento, apresenta-se a defesa preliminar, ou defesa processual, relativa aos requisitos de admissibilidade do processo. E somente após isso que o réu vai apresentar toda a matéria de fato e de direito apresentada pelo autor. Então, o primeiro tópico da contestação é, de fato, a sua defesa preliminar. Vamos ver do que se trata? Vamos lá. Matéria preliminar da contestação, está no artigo 337 do Código de Processo Civil. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, então isso ele tem que apresentar antes, porque, havendo irregularidades processuais, o juiz muitas vezes ou extingue o processo, né, ou ele precisa corrigir essas irregularidades, certo? Bom, são várias hipóteses, são vários incisos, como vocês veem aí. O réu precisa alegar todas as hipóteses trazidas pelo Código de Processo Civil? Não, não é obrigatório que ele apresente todas as hipóteses, mas ele tem que apresentar todas as hipóteses possíveis relativas ao processo que ele está respondendo. Mas se no processo que ele está respondendo ocorrerem todas essas irregularidades processuais sobre as quais ele vai manifestar, então, se for o caso, ele pode sim apresentar todas. Não for o caso de existir todas, então ele vai falar sobre as que tem, certo? Primeira hipótese, inexistência ou nulidade da citação. O réu ele tem que comunicar na sua defesa se houve algum vício de citação ou se a citação se deu de maneira totalmente incorreta, nula. A citação não entrou no mundo jurídico, a citação foi nula. Segunda hipótese, incompetência absoluta ou relativa do juízo. Então, vamos supor que o réu protocolou, que o autor, protocolou sua petição inicial numa comarca
que não é a comarca correta para se processar aquela ação. Então, o réu vai também falar isso na sua defesa preliminar. 3. Incorreção do valor da causa. Se o autor apresentou o valor na causa errado, vamos supor que o autor está pleiteando naquele processo um imóvel avaliado no valor de R$1 milhão. E o autor, estrategicamente, colocou como valor da causa o valor de R$1.000 somente para que ele pudesse recolher custas menores. O réu vai, na sua contestação, alegar, demonstrar isso para o juiz. 4. Inépcia da petição inicial. Isso vocês com certeza já viram. Se falta na petição inicial algum dos seus requisitos essenciais, o réu também vai se manifestar. Bom, agora a hipótese de preempção. Eu coloquei alguns conceitos aqui só para facilitar o entendimento. Muitas pessoas têm costume de confundir preempção, litispendência, coisa julgada e conexão. Então, eu coloquei para facilitar o entendimento. O réu vai alegar preempção, e a preempção resta configurada pelo sucessivo abandono da mesma causa pelo mesmo autor. Artigo 486, parágrafo 3º. Por exemplo, o autor entrou com uma causa, abandonou a causa, o juiz extinguiu, primeira vez. Depois ele fez isso novamente, ou seja, segunda vez. Aí pela terceira vez o autor entra com a mesma causa, a mesma ação. Ele abandona pela terceira vez, o juiz extingue pela terceira vez. Então, ocorreu a preempção e o autor perde o direito de propor aquela ação novamente. E aí nós dizemos que ocorreu a preempção. O réu também vai alegar se houver litispendência, que ocorre quando uma ação é idêntica à outra, possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E já existe uma ação em curso que é idêntica a essa. Coisa julgada. Também ocorre quando existe uma ação idêntica, na verdade, quando existiu uma ação idêntica, porque essa ação idêntica já recebeu decisão que transitou em julgado. Então, nós falamos que já fez coisa julgada, não se pode discutir aquilo novamente. Então, essa ação que está sendo, essa nova ação, sequer pode existir e o réu deve alegar isso. Quando houver também conexão, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir. Um exemplo para vocês entenderem vamos supor que na ação que o réu está se defendendo, ali está sendo discutida a propriedade de determinado imóvel. Mas existe outra ação que está correndo que discute também algo sobre aquele imóvel, a propriedade, a posse daquele imóvel, vamos supor. Mesmo que as partes sejam diferentes, mas essas ações elas têm que correr juntas e elas têm que ser decididas juntas. Por quê? Porque são relativas ao mesmo bem. Então, elas precisam correr juntas e cabe ao réu alegar isso também na sua defesa. Vamos para a nona hipótese, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Vamos supor, no caso de um menor, figurar no polo ativo da ação, sem ser representado, ou a procuração não foi assinada, ou falta a procuração na petição inicial, então tudo isso o réu pode alegar também. Quando houver convenção de arbitragem, isso ocorre quando, vamos supor, as partes fizeram um contrato anteriormente e uma das cláusulas desse contrato prevê que havendo algum conflito, algum desentendimento sobre esse contrato, o primeiro juízo a se recorrer é o juízo arbitral. Então, ele deve obrigatoriamente, a ação deve ser obrigatoriamente proposta no juízo arbitral primeiro. 11ª, ausência de legitimidade ou interesse processual, imagino que isso vocês estão cansados de saber. 12ª, falta de caução ou de prestação que a lei exige como preliminar, uma hipótese. Para servir de exemplo, o autor entrou com uma ação, pediu uma tutela antecipada, mas não caucionou. Então, cabe ao réu alegar em sua defesa isso. E a última hipótese, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Vamos supor que o autor pediu os benefícios da justiça gratuita, lhe foi deferido, mas o réu tem conhecimento de que o autor poderia sim pagar as custas do processo sem que isso prejudicasse o seu sustento próprio ou de sua família. Então, ele deve
alegar isso como sua defesa preliminar. Bom, aqui algumas considerações, eu sugiro que vocês façam a leitura desses 3 artigos com calma, mas basicamente eles nos diz que o réu, ele pode alegar na sua defesa preliminar que ele não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. E se ele fizer isso, ele tem que indicar quem ele acredita que é a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, para que as partes, o juiz possa ordenar a substituição processual para que o processo fique regular. Pode acontecer também a hipótese, isso acontece muito no direito do consumidor, de o réu alegar que ele não é parte legítima. Vamos supor, um consumidor está processando uma loja por um vício em um produto. A loja diz, olha, eu não sou responsável por o vício no produto. Né? Quem é responsável é o fabricante. Eu não sou legítimo para figurar nessa ação. Quem é legítimo é o fabricante. Pode acontecer, se o juiz assim entender e a parte autora também requerer isso, pode acontecer de tanto o réu que se diz ilegítimo continuar no polo passivo da ação, como também a parte que ele diz que é legítima. Então, nesse caso, a ação ficaria dessa forma: o consumidor processando a loja e o fabricante, né? Então, aí pode ocorrer até a hipótese de um litisconsórcio passivo. O artigo 340 nos diz basicamente que, alegando o réu, que aquele juízo é incompetente, por exemplo, o autor protocolou a ação na comarca errada, ele pode protocolar a sua defesa no seu domicílio. Isso vai ser comunicado para o juiz por meio eletrônico, em regra, e aí eles podem, o juiz vai decidir sobre isso, sobre qual é a competência correta e o processo continua, certo? Bom, agora vamos falar sobre a defesa de mérito. Então, apresentadas todas as defesas preliminares, chegou a hora do réu se manifestar quanto ao mérito. Vamos ler. Discutida a legalidade e legitimidade do processo movido contra o réu, vem a defesa do mérito, que é o momento onde o réu ataca e impugna todas as alegações do autor da ação. Todos os pontos levantados pelo autor da ação devem ser contestados pelo réu. Os pontos que não forem impugnados ou atacados durante a contestação serão dados como verdadeiros. Por isso, a contestação é o momento mais importante da defesa em um processo, pois é nela que o réu mostra o que discorda, concorda ou nega dentro de um processo movido contra ele, sob pena de ter os fatos expostos na petição inicial presumidos como verdadeiros pelo juiz. Então, é importante que toda matéria de fato e de direito apresentada pelo autor seja contestada pelo réu. É o momento que ele tem para fazer isso. Se ele deixar de se manifestar sobre algum dos pontos levantados pelo autor, aquele ponto vai ser considerado verdadeiro pelo juiz, em regra. Mas existem exceções, que são as do artigo 341. Vejam só, incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se, ou seja, exceções. Primeira hipótese, não for admissível a seu respeito à confissão. Segunda hipótese, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato, por exemplo, pode ser que o réu não se manifestou sobre determinado ponto, porém, o autor, quando apresentou a sua petição inicial, deixou de juntar o documento que comprovava aquilo que ele estava falando. Então, nesse caso, o juiz não vai considerar como verdadeiro aquilo que o autor falou. Terceira hipótese, estiver em contradição com a defesa considerada em um conjunto. Então, o juiz também vai analisar a contestação em seu conjunto. E se ele entender, pelo contexto, que o réu está dizendo pelo contexto que determinado ponto alegado pelo autor não é verdadeiro, então ele também não vai aplicar a presunção de veracidade, certo? Outra coisa importante, é muito importante que o réu apresente todas as suas teses de defesa, porque é um momento processual que ele tem para fazer isso. Ele não pode apresentar
a defesa depois. A contestação é o momento que ele tem para fazer isso. Ele só vai poder apresentar algumas teses de defesa depois do momento da contestação, nas hipóteses trazidas pelo artigo 342. Ou seja, depois da contestação, só é lícito, ou seja, só é permitido ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ao fato superveniente, ou seja, quando aparecerem novos fatos, então ele vai poder, comprovando que esses fatos são novos, ele pode apresentar isso no processo depois da contestação. Segunda hipótese, competir ao juiz conhecer delas de ofício, então, se for algum caso do juiz conhecer alguma matéria de ofício no futuro, após a contestação. Terceira hipótese, por expressa autorização legal, poderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Existem algumas matérias que estão previstas em lei que podem ser alegadas pelo réu em qualquer momento da ação. Fora essas três hipóteses, o réu não pode mais levantar matéria de defesa nos autos. A contestação era o momento que ele tinha para isso, certo? Agora vamos falar sobre a reconvenção. A reconvenção ocorre dentro da contestação ou de forma autônoma, quando o réu, além de se defender das alegações do autor, propõe uma ação contra o autor. Então é o caso de, sobre aquele mesmo assunto, o réu, na hora de se defender, também processa o autor, faz algum pedido em relação ao autor, né? Algum pedido contra o autor. Ele pode apresentar esse pedido na própria contestação ou ele pode não apresentar a contestação e apresentar a reconvenção, certo? A reconvenção serve para que o réu apresente suas próprias alegações contra o autor, desde que essas alegações tenham conexão com a ação principal ou com a defesa estipulada dentro da contestação. Então, tem que se relacionar com a própria ação. Se for algo que não tem nada a ver, ele tem que propor uma ação de forma separada, né? Vamos fazer uma leitura, artigo 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Aqui o rito, proposta a reconvenção, o autor será intimado pelo seu advogado para apresentar a resposta no prazo de 15 dias, é o mesmo prazo que o réu tinha para apresentar a contestação. A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta o prosseguimento do processo contra a reconvenção. Então, vamos supor que o processo, o autor desiste do processo, a reconvenção pode continuar correndo, certo? A reconvenção pode ser proposta contra o autor e um terceiro. A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com o terceiro. Um ponto interessante é o parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção independente de oferecer a contestação. Então, como eu disse, a reconvenção pode estar contida na contestação ou não. O réu pode deixar de apresentar a contestação, se ele quiser, e apresentar somente a reconvenção. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, professor Murilo, pela oportunidade e até mais.